Nesse vídeo eu vou mostrar para você como simplificar uma fração. Por exemplo, a fração 2 sobre 10. O que é simplificar uma fração? É tornar essa fração menor. Eu posso dizer para você que essa fração vai ser a mesma coisa de 1 sobre 5. Aí você me pergunta, como é que eu sei disso? Pronto, eu vou resolver agora passo a passo para você. Vamos supor que a gente tem a fração 2 sobre 10. Como é que eu faço para simplificar essa fração? Você vai pensar, tem algum número que eu consiga dividir a parte de cima e a parte de baixo ao mesmo tempo? Tem. Eu posso dividir por 2, ó, porque tanto 2 dá para dividir por 2, quanto 10 dá para dividir por 5. Você divide 2 dividido por 2, dá 1. 10 dividido por 2, dá 5. Ou seja, tanto faz você ter 10 dividido por 2 como 1 dividido por 5, são frações equivalentes. O que é que isso quer dizer? Se você fizer essa divisão, 2 dividido para 10 dá 0,2. E se você fizer essa divisão, 1 dividido para 5 também vai dar 0,2. Ou seja, tem o mesmo resultado. E elas são chamadas de frações equivalentes. Vamos resolver mais um exemplo. Aqui a gente tem, por exemplo, 3 sobre 15. Aí você pensa, tem algum número que eu consiga dividir os dois ao mesmo tempo? Tem. Aqui eu consigo dividir por 3 e aqui eu consigo dividir por 3. Quando eu faço isso, ó, 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Ou seja, 3 quinzeavos é a mesma coisa de 1 sobre 5. Tá? Agora, olha só, aqui foi o exemplo 2, olha só o exemplo 3 aqui. Por exemplo, se eu tiver 2 sobre 5. Aí você olha, tem algum número que eu consiga dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo? Lembrando que o 1 não adianta, porque se você fizer isso por 1, ó, vai continuar 2 sobre 5, não mudou nada. Então, como aqui eu não tenho nenhum número que eu consiga dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo, não dá mais para simplificar. Ela já está na forma irredutível, ou seja, que não dá para simplificar mais. Mais exemplos. No exemplo 4, eu poderia ter, por exemplo, 50 sobre 100. Tá? Qual é a simplificação que eu posso fazer aqui? Ora, eu posso, quando eu tiver 0 em cima e 0 embaixo, para cada 0 de cima eu posso cortar um de baixo. Olha como essa fração já ficou menor. Ficou, em vez de ter 50 sobre 100, ficou 5 sobre 10. Eu posso simplificar essa fração ainda mais? Posso. Eu consigo dividir em cima e embaixo por 5. 5 dividido para 5, 1. 10 dividido para 5, 2. Aqui eu não consigo mais simplificar. Então, essa é a forma irredutível. Qual é a vantagem de eu simplificar? Ora, em vez de você fazer operações com essa fração, 50 sobre 100, você pode trocar e fazer com as operações com 1 sobre 2. Então, fica muito menor os números e fica mais fácil. Mais um exemplo de simplificação de fração. Eu posso ter 25 sobre 100, exemplo 5. Aí você vai ter que encontrar um número que eu consiga dividir os dois ao mesmo tempo, tá? Aqui eu posso simplificar por 5. 25 dividido para 5 dá 5. 100 dividido para 5 dá 20. Consigo simplificar ainda mais? Consigo. Vou simplificar novamente por 5. Ó. 5 dividido para 5 dá 1. 20 dividido para 5 dá 4. Então, a nossa fração na forma irredutível é 1 sobre 4. Mas alguém pode pensar assim, o 25 e o 100, eu poderia simplificar logo por 25? 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Eu poderia fazer dessa forma? A resposta é sim, tá? Chegou no mesmo valor. Mais um exemplo. Eu tenho a fração 7/21 avos.
Esse é o exemplo 6. Aí você pensa, qual é o número que eu consigo dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo? Aqui vai ser o 7. Aí você divide. 7 dividido por 7 dá 1. 21 dividido por 7 dá 3. Não é simples? Vamos fazer outro exemplo aqui do lado. Eu tenho 270 dividido por 300. Aí você olha, qual é a primeira simplificação que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar cortando zero, e aqui eu vou ter o 27 dividido por 30. Aí você olha, tem algum número que eu consiga dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo? Aí você tem que lembrar dos critérios de divisibilidade. Eu posso simplificar aqui, ó, por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 30 dividido por 3 dá 10. Chegou aqui, olha se tem como simplificar ainda mais. E nesse caso, a gente não tem. Ou seja, a fração na forma irredutível é essa daqui, 9 sobre 10. Vamos fazer mais um exemplo. 8 sobre 20. Nesse caso eu posso simplificar por 2, que é dividir. 8 por 2 dá 4, 20 por 2 dá 10. Consigo simplificar ainda mais? Consigo, porque os dois são pares. 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Aqui eu não consigo simplificar mais ainda, aqui é a forma irredutível. Tá? Vamos fazer outro exemplo. Exemplo 9. Eu tenho 480 dividido por 960. Olha como essa fração é grande. Aqui eu tenho 480 dividido por 960 avos. Olha como esse número é grande. Fazer conta com um número assim ficaria muito complicado. Qual é a primeira simplificação dessa fração que eu posso fazer? Cortar esse zero com esse zero. Sobrou quem? 48 sobre 96. Aí o que é que eu observo? 48 é par, 96 é par. Então eu sei que dá por 2. 48 dividido por 2 dá 24. 96 dividido por 2, 48. Como os dois são pares, eu posso dividir também aqui por 2. Então vai dar 12 dividido por 24. Por 2 novamente, 6 sobre 12. Por 2 novamente, 3 sobre 6. E para finalizar, eu posso dividir aqui por 3, ó, que vai dar 1 sobre 2. Tá? Tudo isso aqui, em vez de a gente fazer as contas com essa fração, 480 sobre 960, é a mesma coisa de 1 meio. Aí você pode pensar, eu consigo simplificar isso de uma forma mais rápida? Consegue. Ó. Olha só aqui nesse caso. Cortei o zero, sobrou quem? 48 sobre 96. Se você tiver essa habilidade, você vai observar que 96 é o dobro de 48. Significa que eu posso simplificar por 48. Ó. 48 por 48 dá 1. 96 por 48 dá 2. Tá? À medida que você vai desenvolvendo a habilidade, você vai percebendo isso com mais facilidade e as contas se tornam mais rápidas. Nosso exemplo 10, para finalizar, eu tenho a seguinte operação. 5.000 dividido por 20.000. Aí você pensa que uma conta dessa é muito complicada de fazer, e não é. É só você simplificar a fração. Para cada zero em cima, eu corto um zero embaixo. Cortei esse com esse. Corto esse com esse. Corto esse com esse. Não posso cortar esse daqui, ó, porque não posso cortar esse, porque não tem mais zero aqui. Sobrou 5 na parte de cima e sobrou 20 na parte de baixo. Aqui eu consigo simplificar por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. Ou seja, essa fração é a nossa forma irredutível. Olha só, em vez de trabalhar com 5.000 sobre 20.000 e fazer as contas com uma fração desse tamanho, a gente pode simplificar e trabalhar com 1
quarto. E aí, ó, a conta, os cálculos ficam muito mais simples. Essa é a finalidade da simplificação de uma fração.